E aí, meu time, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver 4 questõezinhas bem rapidinho sobre técnicas de amostragem elaborado pela banca Sebrasp. Sem muita enrolação, vamos direto para o que interessa. Julgue os itens a seguir a respeito de técnicas de amostragem. Vamos começar pelo item número 117, a qual fala o seguinte: na amostragem estratificada, o tamanho da amostra em cada extrato deve ser proporcional ao tamanho do extrato da população. Primeiramente, o que é uma técnica de amostragem estratificada? Pessoal, técnica de amostragem estratificada, isso aqui é uma técnica de amostragem probabilística, a qual nós vamos trabalhar com extratos. O exemplo mais prático que eu posso trazer para vocês é com relação ao sexo. Pessoal, temos pessoas do sexo masculino, pessoal do sexo feminino, podemos até colocar outros, não tem problema. Digamos que o tamanho da população seja 1.000, tá? Então, o tamanho da população seja 1.000. Tamanho da população 1.000, digamos que vamos ter aqui 400 pessoas do sexo feminino, ou 400 pessoas do sexo masculino e 600 pessoas do sexo feminino. Quem tem um pouco mais de familiaridade vai perceber o seguinte, que 400 de 1.000 corresponde a 40%. 600%, ou 600 indivíduos, né, do sexo feminino de 1.000 representa 60%. Então, 40% mais 60% vai dar 1.000. O que a Sebrasp está sugerindo? Que obrigatoriamente, quando nós formos coletar a amostra, isso aqui tem que ser proporcional. Então, se nós estamos falando de 10%, digamos que vamos pegar uma população aí, uma amostra de 100 elementos, então significa que vamos pegar 40 pessoas do sexo masculino e 60 pessoas do sexo feminino, tudo bem? Então, a ideia faz total sentido que seja proporcional, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Porque aqui nós estamos fazendo uma alocação proporcional, mas temos também uma outra alocação que de vez em quando aparece, principalmente a Sebrasp gosta, que é o ótimo de Neymar. Inclusive, esse ótimo de Neymar, ele não necessariamente vai utilizar essa proporção aqui que ele passou. Tem uma formulazinha para utilizar o ótimo de Neymar, mas ele não vai usar essa proporção exata. Isso aqui é 40%, então vamos aplicar 40% na amostra. Isso aqui corresponde a 60%, vamos utilizar 60% na amostra. Não. Então, qual que é o erro dessa afirmativa 117? É falar o seguinte: na amostragem estratificada, o tamanho amostral em cada extrato deve ser proporcional. Não, não deve ser. A gente poderia substituir esse deve por pode ser proporcional ao tamanho do extrato populacional, que nesse exemplo aqui nós utilizamos a proporção do tamanho do extrato da população, tá? Então pode ser usado, não que necessariamente tem que ser usado. Então, por conta disso, esta afirmativa aqui do item 117, ele está o quê? Ele está errado. Vamos para o item 118, a qual diz: a amostragem por conglomerado, opa, olha, nós já estamos indo para a segunda técnica de amostragem, ó. Aprendemos a estratificada e temos a técnica de amostragem por conglomerado. Pessoal, por conglomerado, antes de continuar, a ideia ela meio que se confunde com a técnica estratificada. Porém, vamos pensar no seguinte: nós temos a nossa população, dessa população nós vamos extrair uma amostra, tá? Então, nós vamos extrair uma amostra. Aliás, para ficar mais fácil, eu não vou selecionar uma amostra, vou selecionar 3 amostras. Por que 3 amostras? Porque, só a título de exemplo, estamos falando aqui a nível Brasil, estamos falando de concurseiros, assim como você que está estudando aí do outro lado. Bom, temos concurseiros, vou pegar as principais áreas. Nós temos concurseiros da carreira que segue carreiras policiais, temos concurseiros que seguem carreiras fiscal, temos as bancárias. Pessoal, temos outros, temos carreira da área judiciária, enfim, da área industrial, tem várias carreiras, mas eu peguei as que são mais assim, aqui tem uma demanda um pouco maior. Então, pessoal, observe o seguinte: se eu for pegar vários concurseiros aqui e colocar tudo dentro dessas carreiras policiais, observa que esse grupo aqui
ele vai estar bem heterogêneo. Como assim heterogêneo? Bom, aqui vai ter pessoas do sexo masculino, vai ter pessoas do sexo feminino, vai ter pessoas acima de 50 anos, vai ter pessoas abaixo de 40 anos, vai ter negros, vai ter brancos. Então, o que que a gente consegue observar? Que aqui nós temos um grupo bem heterogêneo. Agora, se eu for pegar essa amostra aqui, por exemplo, da estratificada, eu tenho certeza de uma coisa, que 40 pessoas dessa amostra são todos do sexo masculino. Então observa que essa amostra aqui, ela é homogênea, enquanto essa amostra aqui, ela é heterogênea, tá? Então por isso que a gente costuma falar o seguinte, quando a técnica de amostragem é estratificada, consideramos uma amostra homogênea. Por quê? Porque eu sei que nessa amostra só tem pessoas do sexo masculino. E agora, por conglomerado, não, aqui nós não temos só estudantes de carreiras policiais. Aqui possa ser que tenha estudantes de carreiras policiais, mas também que vai prestar para a área fiscal. Então nós já temos um grupo mais misturado, um mix, tá? O interessante da por conglomerado é que é o seguinte, a gente trabalha com várias, né, com conglomerados, como o próprio nome sugere, e cada conglomerado, ao final, ele vira uma unidade. Então a gente pega um grupo e esse grupo aqui acaba virando uma única unidade, como por exemplo aqui, carreiras policiais, ó. Então esse grupo de pessoas acabou virando uma unidade policial, unidade fiscal e unidade bancária, e assim sucessivamente. Agora, voltando para o enunciado, ele fala o seguinte: a amostragem por conglomerado sempre, ó, vamos cuidar, eu não sei o resto da alternativa, mas vamos prestar atenção nessa área. Sempre produz estimativas mais precisas que a amostragem aleatória simples. Aleatória simples. Quando os conglomerados são internamente homogêneo e heterogêneo entre os conglomerados. Pessoal, na verdade, a banca meio que misturou, tá? O que que acontece? Quando você está falando de técnicas de amostragem, primeiramente, para o conglomerado, nós estamos falando com um grupo heterogêneo, conforme eu falei, porque aqui nós vamos ter pessoal do sexo masculino, pessoal do sexo feminino, enfim, tá? Então, eles são heterogêneos, tá? Dentro internamente e homogêneo entre os grupos externamente. Então aqui nós temos pessoas heterogêneos, tá? Porque aqui nós temos vários tipos de estudantes, tá? Então aqui ele acaba sendo um grupo heterogêneo aqui dentro, mas quando você for comparar com outros grupos, ele acaba sendo homogêneo, porque aqui nós só temos pessoas, carreiras policiais, carreiras fiscais e assim sucessivamente. Então ele já começou com esse erro aqui que ele meio que trocou as bolas. Mas agora vamos para mais uma outra definição. Ó, nós já estamos com três técnicas. Ele falou de técnicas de amostragem estratificada por conglomerado e aleatória simples. Aleatória simples é a mais fácil. Mais uma vez, nós temos uma população. Essa população nós vamos coletar uma amostra. Qual é uma amostra aleatória simples? Qualquer elemento aqui da população eu trago para cá. Ó. Então, trouxe para cá, trouxe para cá, trouxe para cá, trouxe para cá. Ou seja, basicamente é o seguinte: quando nós vamos coletar a amostra numa amostragem aleatória simples, simplesmente todos os elementos têm a mesma chance de ser contemplados, de serem sorteados, de serem coletados para a amostra, tá? Então, essa aqui é a terceira. Então, ó, amostragem estratificada, probabilística, amostragem por conglomerado probabilística e amostragem aleatória também é uma técnica de amostragem probabilística. O erro aqui do item 118 é que ele meio que trocou, ele confundiu, tá? Internamente nós vamos ter um grupo heterogêneo e entre eles aqui acaba meio que sendo homogêneo. Então, esse item aqui, ele está errado. Vamos para o item 119, a qual fala o seguinte: na amostragem sistemática, olha só, pessoal, com isso, o que que eu consigo observar? Que a Sebrasp, ela explorou as quatro, as quatro técnicas de amostragem probabilística. Ó, vou repassar aqui antes de começar o item 119. Quando se falar em técnica de amostragem probabilística, nós temos, eu vou falar pela ordem que eu gosto de ensinar dentro das minhas aulas. Eu começo pelo mais fácil, que é a técnica de amostragem simples, conforme ele trouxe aqui. Depois nós temos a estratificada, temos a por conglomerados e depois temos a sistemática, ou seja, a Sebrasp ela explorou bem esses conceitos aqui com relação às quatro técnicas de amostragem, perfeito? Bom, mas vamos lá. A técnica de amostragem sistemática, como o próprio nome sugere, é quando existe um sistema.
Por exemplo, eu posso pensar no seguinte: eu tenho uma bolinha vermelha e eu tenho duas verdes. Uma, duas. Depois eu venho por uma bolinha vermelha e depois nós vamos para mais duas verdes. Depois eu venho para uma bolinha vermelha e tem mais duas verdes. Então, o que que a gente consegue observar? Que isso aqui existe um sistema. Ó, tem uma bolinha vermelha, um, dois, vermelha, um, dois, vermelha, um, dois, com certeza. A próxima, eu não sei qual que é, mas com certeza a próxima, seguindo essa linha de raciocínio, a próxima vai ser uma bolinha vermelha. Por quê? Porque existe um sistema. Tudo bem? Então, quando se fala em técnica de amostragem sistemática, basicamente nós vamos obedecer a um sistema. Ele fala o seguinte: na amostragem sistemática, um elemento inicial escolhido ao acaso, o intervalo da seleção K deve ser sempre calculado como N, tamanho da população, menos o tamanho dividido pelo tamanho da amostra, arredondando para o inteiro imediatamente anterior, para evitar viés de seleção. Isso aqui está errado, tá? O que ele quer dizer é o seguinte: digamos que aqui seja 0,36. 0,36 ele já está pedindo para arredondar sempre para cima, para 4. Então você vai contar, aqui vai ficar com 0,86, ele já está pedindo para arredondar para 9, assim sucessivamente. Pessoal, mas quando você fala em técnicas de amostragem, não existe uma maneira que você tem que seguir desse jeito e acabou. Não. O ideal é o seguinte: você está trabalhando com uma técnica de amostragem sistemática e você quer coletar 10 elementos dessa amostra, o ideal é que você consiga contemplar todo o sistema. Tá? Todo o sistema. Então, independente se você arredondar para cima ou arredondar para baixo, o interessante é você contemplar todo o sistema, tá? Por exemplo, não faz sentido eu coletar uma amostra de um único elemento, por exemplo, coletei uma amostra de um único elemento. Pessoal, só através dessa amostra de um único elemento, eu não consigo saber se realmente isso aqui vai seguir uma sequência de uma bolinha vermelha seguida de duas verdes. Tá? Então, o ideal quando nós vamos coletar uma amostra é que a gente consiga pelo menos contemplar ou todo o sistema ou então uma boa parte aqui do sistema. Tudo bem? Então, o que que a banca está sugerindo? Que toda vez que você arredonda para cima, ele realmente significa que você está vindo até conseguir chegar ao último elemento do sistema. Então, é isso que a Sebrasp está sugerindo. E, de fato, não está errado. Só que o que a banca Sebrasp, ela meio que matou essa afirmativa, foi falar que deve sempre ser. Não, 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 não. Técnica de amostragem, cada pesquisa vai exigir uma técnica, mesmo que seja sistemática, vai depender de cada pesquisa, de cada variável, de cada objeto a ser estudado, tá? Então, esse deve ser, ele ficou muito forte. Na verdade, se você observar esse deve sempre ser, isso aqui é forte demais aqui na estatística, ó, deve, tá? Então, esses verbos aqui, esse verbo deve, ele meio que invalidou pelo menos o item 117, 118 e 119, tá? Então, três afirmativas erradas. E por último, e não menos importante, vamos para o item 120, a qual fala a amostragem de múltiplos estágio. Pessoal, a amostragem de múltiplos estágio não é uma técnica de amostragem propriamente dita, tá? Então, técnica de múltiplos estágios é se você começar com uma amostra, dentro da amostra você vai coletar uma outra amostra, dentro da amostra você vai coletar uma outra amostra, tá? Então, basicamente seria assim, ó. Eu tenho uma amostra, opa, peraí. Eu tenho aqui, ó, uma população. Dessa população, eu vou coletar uma amostra. Eu vou fazer um segundo estágio. Dessa amostra aqui, eu vou coletar mais uma outra amostra. Dessa outra amostra, eu vou coletar mais uma outra amostra. E assim sucessivamente, tá? Então, é isso que está sendo dito quando fala amostragem de múltiplos estágios. Requer que cada estágio use o mesmo método. Por exemplo, todos os estágios devem usar a amostragem aleatória simples para manter a estrutura probabilística. Agora aqui vai ser um pouco polêmico isso que eu vou falar, tá? Mas
a banca Sebrasp ela está correta. Ela está correta por um lado, só que nós não temos que entender como uma regra geral. Por exemplo, eu poderia ter criado aqui no primeiro estágio uma técnica de amostragem por conglomerado. Essa por conglomerado, aqui eu já posso fazer uma técnica de amostragem aleatória simples, tá? Então, e aqui uma amostragem aleatória simples. Então, isso que eu acabei de fazer e não está batendo com o que a Sebrasp passou. Porque aqui, na verdade, eu comecei com uma técnica de amostragem, no segundo estágio já estou usando uma outra técnica de amostragem. E não tem nenhum problema em a gente trabalhar dessa forma. Porém, não, isso aqui não se aplica a esse enunciado pelo seguinte, ó. A amostragem em múltiplos estágios requer que cada estágio use o mesmo método amostral. Ele trouxe até um exemplo, aí vem a explicativa. Para manter a estrutura probabilística. Então, se você quiser manter a mesma estrutura probabilística, se você começar com sistemática, aqui nas outras você vai ter que ir com sistemática, tá? Então, se você quiser manter a estrutura, você vai ter que começar com uma técnica e vai ter que ir com essa técnica até o final. Não que necessariamente, mais uma vez, pessoal, não que necessariamente precise, necessariamente tem que ser assim, não. Você pode fazer conforme eu falei, começar com um método, depois seguir outro método, depois seguir outro método. Só que se você quiser manter a mesma estrutura, tá? Aí você vai ter que fazer o mesmo método em todos os estágios. Então, por isso que esta afirmativa aqui, então, ela está o quê? Ela está correta. Então, com isso, ficamos errado, 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 e o item 120 correto. E como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas essa parte de técnicas de amostragem estratificada, por conglomerado, aleatória, sistemática, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!